pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Nosso último dia do semestre, do primeiro semestre de 2025, e estamos aqui, eu, Simone, coordenadora da equipe curricular, junto com parte da minha equipe, que vai me auxiliar, vai promover esse momento de discussão sobre o planejamento escolar, conforme nós havíamos combinado. Planejamento escolar do segundo semestre, tá? Aqui é uma live pedagógica feita pela diretoria de ensino e o nosso objetivo é trazer um pouco mais de insumos, discussões que ajudem a equipe gestora a fazer um bom planejamento, um planejamento que dê condições de que o segundo semestre seja ainda melhor do que foi o primeiro. E para começar, eu vou deixar que a minha equipe se apresente e a gente inicia aí com essa discussão, ok? Olá a todos, Carlos, aqui também do Núcleo Pedagógico, PEC, Desenvolvimento do Currículo. Vamos ter uma live aqui para fortalecer as nossas ações aqui nesse segundo semestre. Vamos lá. Olá, sou PEC Marisa, qualidade da aula. Estou aqui para apoiar essa equipe maravilhosa e vamos firmes no planejamento para o segundo semestre. Olá, eu sou a Jane, PEC de Educação Especial. Também espero que vocês tenham uma ótima live que possa aí, orientar, nortear o caminho de vocês. E é importante da gente falar um pouquinho, né, que esse planejamento, ele é um momento muito importante para que a gente consiga olhar o caminho que nós percorremos até aqui, né? Porque pensar no caminho, refletir sobre o caminho que percorremos até aqui nos ajuda a planejar os próximos passos, né? E então, este momento é o momento de vocês avaliar a conquista de vocês, reconhecer os desafios que tiveram, e alinhar também as estratégias para fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes. O objetivo, então, do planejamento sempre como conclusão disso, pensar, alinhar as estratégias para fortalecer a aprendizagem e os nossos estudantes saírem com condições de conhecimentos, de aprendizagens mais adequadas, tá? Então, esse é o objetivo. E o nosso planejamento de 2025 começa no dia do segundo semestre, começa no dia 18, que é uma sexta-feira, e aí continua na segunda, então tem dia 18, dia 21 e dia 22, nós temos o planejamento para o segundo semestre. E momentos importantes, porque nós teremos aí uma sequência de muitas atividades, nós teremos uma sequência dentro do nosso calendário escolar, nós já temos previstas aí muitas coisas. A recuperação, então tem que ter o momento da recuperação e o aprofundamento, a prova de recuperação, a avaliação de recuperação do segundo semestre, nós temos a OLISP, nós temos um agosto, que antigamente era muito comprido, a gente tem muita coisa nele hoje, não é, Carlos? E como é que está aí o nosso dia 18 É um dia bem recheado e antes da gente falar também, em continuidade que a Simone comentou, vocês receberam o material está bem extenso, tem bastante, está bem detalhado. O objetivo dessa live é a gente resumir um pouco, trazer um direcionamento, caso você esteja com muitas demandas, normalmente a gestão, docentes, professores ali tem bastante demandas, mas agora o objetivo é sintetizar todas as ações, então dia 18, sexta-feira, além daquelas boas-vindas, vocês vão trazer ali um acolhimento para os gestores, para os docentes, é importante falar do acolhimento também, mas aí tem essa parte principal, vamos ali, o mão na massa mesmo, o que é o objetivo principal desse dia? Ali tem a preparação, levantamento de estudantes com pelo menos um dos bimestres com nota inferior a 5, analisar as fragilidades, identificar ali os pontos principais ali em relação à aprendizagem. Importante também é a questão da análise por área ou componente. A gente está pensando também, principalmente, Saresp e Saeb, o resultado principal que a gente está almejando. Apresentar também para os docentes a questão do painel. Vocês já devem ter estruturado um painel na sua escola com um cronograma regressivo. Os dias estão passando de maneira bem rápida. E aí vocês vão trazer também esse contexto para os docentes que vão estar presentes no planejamento. Temos quantos dias até o dia do Saresp, do Saeb? É importante isso, né, Simone? Importante.
Porque se todos já fizeram painel, a gente já viu que a gente tem pouco menos aí 65, 76 dias, né? Mais ou menos, para chegar ao SAEB. Então, é muito importante que a gente faça um planejamento, o professor faça um planejamento, levando em consideração os dias que ele tem com esse estudante na sala de aula. Né? Para isso, é importante que ele conheça aí tudo que vai acontecer, além das aulas, né, que são extremamente importantes, é o nosso caminho, é aquilo que a gente tem, né, como força para fazer tudo acontecer, mas além disso, nós temos outras inúmeras ações que vão estar acontecendo em agosto, né, basicamente em agosto, setembro e outubro, que é quando a gente vai iniciar nossas avaliações externas. Então, nós temos um curto tempo aí para cuidar de tudo isso. E uma coisa que o Carlos falou que eu acho que eu vou endossar, eu acho que é muito importante a gente também retomar, que apesar dessa live, que tem o objetivo de durar em uma média de 45 minutos no máximo, nós temos um material muito extenso, é muito importante que a equipe de gestora se debruce sobre esse material, né, e veja tudo na íntegra. Aqui é para que a gente consiga tirar, esclarecer algumas dúvidas ou dar algumas possibilidades. Como que eu preparo? Como que eu me preparo? Como que eu faço a retomada e o balanço do semestre? Eu penso em tudo que nós desenvolvemos na escola. A análise dos resultados da prova paulista, o fechamento do bimestre. Eu penso no sprint que vocês realizaram, com os diretores nós falamos isso no dia 30. Né? É importante dar uma devolutiva. Tem parte do sprint que talvez o professor não conheça daquilo que a equipe já estava desenvolvendo e os resultados que deram. É importante que a equipe gestora traga para esse planejamento todas as ações que mobilizaram melhoria de resultado na aprendizagem, né? Então, tudo que moveu para que a gente conseguisse melhoria de resultado é importante aparecer aí nesse momento de retomada do balanço de semestre, né? E também é importante a gente pensar na recuperação semestral. O que a gente tem para pensar na recuperação semestral? Aquilo que o Carlos já trouxe para vocês, que está identificado nesse PPT que nós tentamos colocar algumas possibilidades. Então, identificar essas fragilidades é importante, porque aí você vai conseguir planejar qual é o foco do período de recuperação e aprofundamento, né? Que está o tempo é curto para que a gente consiga até, né, de 23 a 5 de agosto para fazer esse momento de recuperação e aprofundamento. Então, ele precisa ser muito assertivo neste planejamento, tá bom? Então, essas provas acontecerão em seguida, as provas da recuperação vão acontecer em seguida, de 6 a 8 de agosto. A escola precisa estar com um planejamento muito assertivo para não perder nada disso. Simone, eu gostaria de falar que, como o Carlos falou, né, cuidado ao acolhimento. Esse dia vai ser o pontapé inicial para o semestre. Então, a equipe gestora sentar e pensar em como ele vai receber esses professores e motivar eles para esse momento, que serão dias bastante intensos, de bastante reflexão, discussão, e o professor precisa estar preparado para esse momento. Então, preparar um acolhimento com café, um vídeo reflexivo, né, que provoque professor a ele se situar da situação que a escola está, que ele precisa percorrer, o caminho que ele precisa percorrer nesse semestre é importante. Então, acho que trabalhar no planejamento dessas boas-vindas é muito importante também. Legal, legal, Marisa. É muito importante ressaltar isso, né? Então, eu acho que para esse momento, então, vocês, o dia 18 é um dia, é o pontapé inicial. É o momento que você vai colocar energia, como a Marisa está falando, energia para que o professor consiga ter né, essa energia ser debruçada em cima de um bom planejamento para o semestre. E o acolhimento, ele começa com café, começa com uma boa leitura, ou um vídeo de sensibilização, mas ele dá continuidade nas informações e formações que nós fazemos para que o professor, para que a gente dê subsídio para o professor desenvolver esse bom planejamento. Então, durante todo o planejamento, precisa acontecer esse acolhimento, né? Tem uma frase que a gente fala muito aqui, o óbvio precisa ser dito. Então, vamos falar algo óbvio para vocês. É importante o acolhimento, toda essa parte socioemocional é interessante, é importante.
Mas aí também tem que ter os combinados. Faça alguns combinados com os professores, com os docentes, com todos que estiver participando. Alguns combinados, a questão do aparelho, do celular, as conversas paralelas, o momento de prestar atenção nas comandas que forem trazidas. Um detalhe mínimo também, diário de bordo, um caderno para anotação, vão ter alguns pontos que vão ser trazidos ali. Eles vão saber datas. Nessa imagem que vocês estão acompanhando, estão sendo apresentadas algumas datas de recuperação, data de simulado, data de prova paulista, algumas datas. Onde ele vai anotar isso? Precisa ter anotado no diário de bordo, no caderno. Nesse dia ele já vai montar o planejamento dele para o semestre todo? Não, mas vocês já vão apresentando para eles. Eles vão ter que entender qual cenário eles já tiveram no primeiro semestre, o que eles têm atualmente e onde quer chegar. É importante isso. E isso é as anotações que a gente tem que ter no diário de bordo para ter um subsídio para as outras informações que vão acontecer nos dias sequentes, né? Que vai virar semana, sexta-feira, aí vem sábado, domingo, volta na segunda, tendo a continuidade. E a tendência, se ele não anotou em nenhum lugar, nossa, o que foi falado mesmo? É uma coisa, algo óbvio, mas é importante trazer esses combinados aí com os professores para ter um resultado positivo depois. Né? Carlos, a gente tem falado muito em modelação, né? Modelação. E aí, quando a gestão ela se preocupa com esse bom planejamento, ela dá ao professor essa modelação de um bom planejamento. Então, a equipe gestora ela precisa ser modelo para os seus professores no planejamento. É isso mesmo, muito importante, né? Essa questão da modelação. Quando eu preparo este ambiente, todo esse cuidado, né? E as pessoas, os professores percebem que o ambiente foi preparado para ele de forma intencional, né? A gente também constrói vínculos. E eu gosto muito da palavra reverberar também. Por isso que eu gosto muito das leituras que eu faço aqui com vocês, porque eu entendo que a gente precisa reverberar nas pessoas, deixar as pessoas. Então, vejam só, vocês têm o dia 18 para fazer, reverberar durante o final de semana e continuar construindo na segunda-feira. Então, é muito estratégico a sensibilização. Agora a gente vai para o dia 21. Quer falar um pouquinho, Marisa, sobre o dia 21? No dia 21, nós temos a live da SEDUC, né, que ela é destinada para os anos finais, ensino médio. Nesse momento, está previsto entre 9 e 10 horas da manhã, mas logo a gente vai disponibilizar o card para vocês. E após esse momento, a gente vai também, né, espera que as escolas se organizem para mergulhar na avaliação externa, SAEB e SARESP, né? Ali pegar os resultados e metas do SARESP, SAEB, simulado SAEB, metas por área e componente, né? Cada professor, né, distribuído por área, entender essas metas e traçar aí o percurso para o próximo semestre, né, que vai começar. E depois desse momento de estudo das metas, de identificar o menor percentual de acerto, habilidade, as turmas, os estudantes mais fragilizados, nós vamos pensar no planejamento do terceiro bimestre. Para o planejamento do terceiro bimestre, é muito importante você ter em mão o calendário e considerar aí a quantidade de feriados e a quantidade de aula disponível por componente, né? Então, o professor pega o calendário, ele vai lá, né, no terceiro bimestre, buscar quando vai acontecer a prova paulista, quais turmas serão aplicadas, né? Os simulados, tem o período do simulado, aulista, semana de CEI, prova de recuperação, e ele organiza todas as suas aulas. As aulas produzidas no material digital e material impresso, elas são produzidas em números menores da quantidade de aula aplicada para o bimestre. Então, é importante o professor fazer bem certinho essa distribuição, fazer junto com ele essa distribuição, orientar de forma bastante assertiva na distribuição dessas aulas. E depois a gente colocou também o cronograma do quarto bimestre, que é o SAEB, SARESP, recuperação e a prova de recuperação. Então, organizar esses momentos, oferecer informações para que o professor construa um planejamento que seja possível de ser executado de forma bastante eficiente e com qualidade.
É isso aí, Maria. Então não cabe falar que o professor falar que eu só consegui chegar até a aula 4 porque as aulas são muito extensas, são muito. Isso lá no começo, quando vieram os materiais digitais, acontecia mesmo. Agora, e eles foram nos ouvindo e foram melhorando esse material para que o professor tivesse condições de trabalhar com ele. Então, é muito importante trabalhar, lembrar o professor que essas datas precisam estar previstas no planejamento, né? No planejamento da aula deles, para que eles consigam saber em cada momento a aula está pronta, é só eu passar a aula do material digital, ok, mas e os dias que nós temos esses eventos diferenciados, não é importante que eles constem nesse planejamento do professor, para que o professor saiba que, opa, nesse dia minha turma vai estar fazendo prova, então peraí, eu preciso rever aqui em que momento eu vou fazer essa aula com eles. E aí a Jane trouxe para a gente uma coisa que eu acho muito importante, eu gostaria que ela falasse um pouquinho, né? Tem algo que não pode fugir do nosso planejamento, além do material digital, que está alinhado ao currículo paulista, né? Que vai dar condições de garantir o cumprimento do currículo paulista, que é o material digital. Mas não é só material digital, com vista aquilo que da recuperação lá do primeiro semestre, de tudo que foi pensado e analisado pela SEDUC no primeiro semestre, nós temos um documento muito importante, né, Jane? Sim, principalmente quando a gente fala planejar, né? Então, vocês vão ter um momento para planejar as aulas do terceiro bimestre. Quando a gente pensa em planejar, eu gostaria que vocês pensassem, né, que a gente precisa incluir todos, né? E quando eu digo todos, a gente tem a Declaração de Salamanca, né, que aconteceu, a declaração ela é de 1994, né? Então, ela já prevê ele coloca lá que precisa de necessidades educativas especiais. Quem são eles? Você quer passar, fazendo um favor? Quem são esses alunos? São só os alunos elegíveis? Né? Então, o professor, ele precisa, pode passar mais, Sr. Carlos, ele precisa, eu vou deixar aqui para vocês, que no princípio 3, ele fala assim, ó, é muito importante, neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou superdotadas, sobredotados, que eles colocam aqui. A gente está falando de 1994, né? É um documento antigo. Ó, eles incluem crianças de ruas, crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais, crianças de áreas de grupos desfavorecidos e marginais. São todos. Né? Então, quando a gente, eu gostaria que vocês internalizassem isso, que todos são todos, não só os alunos elegíveis, né? Todos aqueles que têm transtorno, têm dislexia, têm disgrafia, aquele que não foi alfabetizado na idade certa, né? Então, o planejar ter esse olhar para todos esses alunos, né? E você voltando ao anterior, é um documento, gente, é muito importante para quem quiser se aprofundar e estudar. Ele já prevê, como tal, constitui importante contribuição ao programa que visa a educação para todos e a criação de escolas com maior eficácia educativa. Então, esses alunos, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado, porque eles estão na escola para aprender, para se desenvolver, né? A neurociência, hoje, ela fala que todo cérebro aprende, né? Igual, todo mundo igual? Não, ele se desenvolve e a gente precisa comparar ele com ele mesmo, né? Não com outros alunos. Então, todos eles aprendem, a gente só precisa encontrar o caminho, né? E é importante, tem uma outra informação que eu vou passar para vocês, Carlos, você poderia colocar a tabelinha? Janinha, a gente pode só retomar um pouquinho lá, só para aí a gente vai para a tabelinha? Pode ser? Volta um pouquinho, isso. Em relação ao que a Jane está trazendo para a gente, é muito importante, porque quando a gente fala de rever, né, quando a gente fala de retomar o primeiro semestre, a gente precisa levar em consideração todo o nosso público, e é esse público que a Jane acabou de trazer para a gente. A gente também precisa pensar que nós temos todas essas avaliações, e ela vai falar um pouquinho de algo muito importante, que é o que ela ia mostrar agora, mas vou pedir para ela esperar um pouquinho só para a gente retomar algumas coisas aqui. A recuperação, nesse momento, precisa prever
e a necessidade desses estudantes. Além disso, nós temos um documento chamado Mapa Foco. O nosso documento chamado Mapa Foco é um documento que está ali prevendo quais são as habilidades essenciais que os nossos estudantes precisam desenvolver ainda. Por isso que é importante que o professor estude e conheça esse material, porque neste material esse material foi pensado e estruturado para atender a todos os estudantes, que são os estudantes que através da Declaração de Salamanca, a Jane nos mostrou aqui. Nós temos estudantes que têm necessidades sociais extremas, temos estudantes em situações, muitas vezes, de rua, que a gente nem conhece. Nós temos estudantes, os elegíveis da educação especial. Nós temos um público que ela acabou de falar, não somos iguais. A única coisa que nós temos de iguais, que temos certeza que somos iguais, é que todos nós somos diferentes, né? E todos nós aprendemos de forma diferente. O Mapa Foco, o objetivo desse documento é fazer o quê? Respaldar que todas as habilidades essenciais sejam desenvolvidas em todos os estudantes, né? E esse todos engloba todos os que a Jane acabou de trazer para a gente. Daqui a pouco a gente volta lá, Janinha. Ô, Simone, quando a gente fala em desenvolver todos os componentes essenciais, a gente fala na maneira como o professor prepara uma aula de qualidade, porque a qualidade de aula é o foco da PEDUC nesse momento, porque a gente precisa melhorar a qualidade da aula, no atendimento de todos os estudantes. E quando a gente fala em qualidade da aula, o professor, né, o educador, ele precisa pensar nas estratégias que ele vai trabalhar para contemplar o mesmo conteúdo, no entanto, de estratégias diferentes e diversificadas, onde ele consiga um maior engajamento dos estudantes durante a aula. Então, onde é uma aula produtiva, uma aula dinâmica, uma aula conversada, dialogada, e ela coloca o estudante como protagonista do ensino e da aprendizagem. Bom, isso é muito bom lembrar. Então, se nós aprendemos de formas diferentes, né, Janinha, como a Jane acabou de trazer para a gente, a aula também precisa ter estratégias diferentes para atender todo esse público e a aprendizagem chegar a cada um, né? Desenvolver a aprendizagem para cada um. Sobre o dia 21, né, que é a segunda-feira, são essas demandas, nós colocamos aqui coisas que a gente entende que são importantes, que a equipe gestora esteja atenta, né, para que o planejamento seja bem construído, né? E para o professor ter um bom planejamento das aulas, nós achamos importante, além de falar do mapa foco, desta aprendizagem que é para todos, precisa ser para todos, pensada para todos, e aí vem o mapa foco para contribuir para que isso aconteça. Nós também temos aí as datas que precisam estar no planejamento do professor, para que, de repente, ele reveja lá uma aula dele que vai cair justamente num dia desse. E até a questão do feriado, né, que nós colocamos lá, feriado e quantidade de aulas. Então, quantos feriados eu tenho? São poucos, agora para o segundo semestre, mas quantos feriados eu tenho? Qual a quantidade de aula que eu tenho no terceiro e no quarto bimestre para desenvolver? Lembrando que nossas avaliações externas começam no dia 20 de outubro. A partir do dia 20, os meninos vão ter muitas provas, porque é uma semana aí, são semanas do SAEB, e depois, basicamente, já entra no SAESP. Do dia 20 ao dia 31 é o SAEB, a partir do dia 3 de novembro já começa o SAESP, e vai até dia 5 de dezembro. Todos os dias são todas as turmas? Não. Tem uma divisão, justamente por conta de facilitar a logística para a escola. Mas o professor precisa saber quando que a turma dele vai fazer, o dia que a turma dele vai estar fazendo uma outra avaliação, e aquela aula dele vai ter que ser remanejada, talvez, para um outro dia, ou pensada já nessa aula para um outro dia, certo? Eu acho que do dia 21 é isso, né, gente? Aí tem uma sugestão que a gente pode trazer também, na descrição desse vídeo, ali na descrição do YouTube, vai estar o link de um drive, onde vocês vão ter acesso a uma planilha. É uma planilha de uma boa prática. Eu vou trazer a boa prática da Escola Laís. Lá eles conseguiram montar uma planilha de Excel.
cada professor preenchendo ali um planejamento semanal. Ali ele colocava a série, o material digital que estava trabalhando, se for São Paulo em Ação, a página também, o momento que ele estava realizando. Nesse caso, é uma boa prática de uma escola PEI. Uma escola parcial também pode utilizar essa ferramenta. Qual o objetivo? Ali você consegue ter o panorama de todos os componentes e você, coordenador, você, gestor, consegue ter a visualização e o docente também. E aqui vai de encontro a essas falas em relação a dia de avaliação, dia que vai ter a utilização de algum equipamento. O professor, o docente, vai ter uma noção do macro, consegue perceber onde está sendo utilizado e até dependendo se for da área. Pode ser uma estruturação pensando em área ou pensando numa escola como um todo. A gente vai deixar disponível ali na descrição dessa live e aí vocês utilizam dentro da realidade de vocês. Se não achar que é muito viável para vocês, pode ser fisicamente mesmo. Mas é importante vocês terem a noção do cenário macro, olhar cada componente, mas também olhar o todo. Um dia de recuperação, quais séries? Que componente vai ter aula nesse dia? Qual ajuste que vai ser necessário? E o professor ali também consegue fazer a curadoria do material e também conversar com a área se um pode apoiar o outro. Aí é uma forma também de pensar no planejamento. Porque quando coloca no papel, se não pensar no todo, quando chegar na execução, Não consegue. vai ter dificuldade, não vai conseguir. Então é isso, gente. Boa, Carlos. Bom lembrar, bem lembrado a prática do Alaide e vai ficar na descrição aí para vocês. Eu acho que é importante também, né? E aí nós falamos do dia 18, né? O que nós temos para o dia 18, falamos do dia 21, o que nós achamos interessante discutir sobre o dia 21, e o dia 22 seria como planejar as aulas excelentes para o segundo semestre, né? Então, como planejar essas aulas? Como que as aulas dos professores estão sendo planejadas, né? Eu acho que é importante que a equipe gestora conheça esse planejamento do professor, até para subsidiar, sugerir propostas, né? O quanto é importante, de repente, trazer um professor para apresentar boas práticas de metodologias ativas, de inclusão, né? Como é interessante agrupamentos produtivos, que super funciona, visto que muitas vezes temos muitos estudantes na sala de aula, e quanto um estudante pode contribuir com a aprendizagem do outro, né? Então, como planejar essas aulas de excelência para o segundo semestre? E preparar a escola para receber o aluno, que assim como nós falamos de dar as boas-vindas para os professores, o quanto o PEI normalmente chama os estudantes acolhedores para receber os professores no dia do planejamento, né? Tem todo um planejamento, tem todo um planejamento dos estudantes acolhedores para receber os professores, muitas vezes, que a escola faz, o vice-diretor se organiza com os estudantes, e assim também para receber o aluno. E, novamente, eu falo, acolher o estudante na chegada dele não é só, né, uma sensibilização calorosa, aquele momento da gente servir o melhor lanche, trazer o carinho, trazer, né, a aproximação, o calor humano, mas é também deixar o estudante de fácil compreensão para o estudante, tudo que vai envolver a ação dele e a aprendizagem dele nesse segundo semestre. Para isso, o professor faz um bom planejamento. Apresenta esse bom planejamento para o estudante. Ele vai saber durante o semestre o que a escola também espera da parte dele, para que tudo aconteça da melhor forma possível dentro do planejado. Querem falar mais alguma coisa, pessoal? Você trouxe muitos pontos interessantes. Essa parte da aula excelente tem vou dizer, um preconceito no sentido assim, uma sala quietinha, tranquila, o professor ali à frente, todo mundo meio que paradinho. Ali é uma aula excelente? Teoricamente, alguns acham que é excelente, mas o que seria uma aula excelente? Que o aluno aprende. O aluno consegue aprender e ter um bom resultado também nas avaliações, mas no processo de ensino-aprendizagem ter um bom avanço. É a possibilidade muito grande na terça-feira do dia 22 ter uma troca de boas práticas. Você trouxe esse exemplo ali. Um professor é muito bom tecnicamente na gestão de sala, mas talvez ele tenha uma fragilidade no momento da aplicação de uma prova. Uma avaliação que vai aplicar, a sala fica um pouco dispersa, talvez ele tenha alguma fragilidade. E é um momento do gestor que já tem essa noção do macro, chama professor X, docente Y, Z, apresenta essa técnica. Como que você faz para esse momento? E aí cada professor vai se valendo
ferramentas e trazendo esse repertório. Vai fazer muita diferença na prática. Bom. Mais um ponto também que pode ser feito é o levantamento com os alunos sobre qual as fragilidades, qual o ponto positivo, negativo em relação às aulas. Funciona, não funciona? Esses levantamentos serem feitos que vai fazer diferença. Eu acho importante destacar que no final do dia 22, a gente precisa estar com esse material todo pronto, né? Porque ele vai ser um instrumento de acompanhamento das próximas semanas para o apoio presencial. Então, assim, às vezes, né, a gestão se descuida, às vezes o professor entrega isso muito depois, e aí a gente não consegue fazer esse acompanhamento para a melhoria da qualidade da aula. Então, é importante deixar bem claro para o docente, no final desse dia, que vai ser um dia bastante produtivo, é o momento de colocar a cabeça para pensar mesmo e fazer uma mão na massa e entregar esse plano no final do dia. Então, para isso que a Marisa está trazendo aqui, eu falo para vocês o seguinte: é muito importante a gente fazer a escutativa durante o planejamento, é muito importante que a gente permita a fala dos professores, mas é muito importante que a gente não perca o objetivo do nosso dia. Não adianta eu ficar falando, às vezes eu uso muito tempo de falas no planejamento que não vão me dar insumos para que eu construa tudo que precisa ser construído até o final do dia. Então, quanto tempo a gente já teve, né, em outras gestões, em outros momentos, quem está mais tempo na rede sabe, já teve momentos de um planejamento que demora-se muito tempo, não faz uma gestão do tempo, né? Aí demora-se muito tempo no momento da sensibilização, aí abre um tempo enorme para as pessoas falarem coisas que, de repente, não vão contribuir para aquilo que precisa ser finalizado naquele dia, e aí, no tempinho final, tem que fazer tal coisa, que não dá tempo do professor realmente pensar. Então, quanto tempo o professor precisa no dia 22 para concluir esse planejamento que ele começa no dia 18? Né? Porque esse planejamento de tudo que ele precisa colocar, de tudo que ele precisa incluir no plano de trabalho, o plano de trabalho do professor começa no dia 18, não começa no dia 22. Ele dá continuidade. Então, no primeiro dia, quais são os insumos que o professor tem para começar a construir o plano dele? O que ele precisa sair pronto no dia 18? O que precisa sair pronto da parte do professor no dia 21? E o que precisa ser finalizado no dia 22? Simone, muito bom que você comentou, e é importante essa questão da gestão do tempo dos formadores. Vou dizer, todos que estiverem à frente desse planejamento são os formadores do replanejamento das ações. Por que é muito importante isso? A gente aprende por modelagem, e a forma que vocês apresentarem a gestão do tempo em relação às demandas, o professor vai trazer para ele também. Se vocês não conseguirem gerenciar o tempo nas formações, vai ter dificuldades em falar, vamos seguir a forma que a gestão está passando. Então, organize o tempo, gerencie, analise o tempo de cada ação, o acolhimento vai durar quanto tempo, depois do acolhimento, quanto tempo. Por mais que tenha a pauta que veio da SEDUC, as orientações sugestões que a gente está passando, é importante você sentar com a sua equipe gestora ali e organizar a distribuição do tempo e também deixar vou dizer ali, uma cartinha na manga. Dificultou a live, teve uma dificuldade em relação ao tempo. O que você vai utilizar? Teve esse acolhimento, mas faltou um detalhe que não estava previsto. Qual vai ser o ajuste que vai ser feito? Então é importante deixar bem estruturado isso. Mais um ponto ainda para sexta-feira. O planejamento vai ser mão na massa mesmo, vai ser lá no 21, 22, que vai ser a estruturação do planejamento. Mas qual ferramenta que vai ser utilizada para você receber esse planejamento do professor, do docente? Apresente na sexta-feira, só um panorama geral. Pessoal, vai ser dessa forma, vai ser dessa ferramenta, vai ser desse jeito, vai ser esse prazo. Aí o professor os docentes já vão se organizando para, quando for mão na massa mesmo, ele já está preparado para executar. Ou eles podem também, né, cara? Eu não sei, agora você falando surgiu, tá? Então, pode ser, ó, quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também, gente. Mas eles podem o quê? Se for criar uma ferramenta, eles podem apresentar essa ferramenta antes e eles podem ir construindo a cada dia. Então, no final de cada dia, eu construo. Então, preparação para a recuperação semestral. Eu preciso ter algo construído. Então, até o final do meu primeiro dia, o que eu preciso ter construído com o meu professor?
o levantamento dos estudantes, de tudo que é necessário para fazer a recuperação semestral, ok? Então, esse é o primeiro dia. Eu já posso ter um documento onde o professor vai, em cada dia, no seu mão na massa de cada dia, e fechando aquilo que é daquele dia. Do primeiro dia, eu preciso fechar, preciso ter, pelo menos, né? Parte disso construído, pelo menos, a preparação para a recuperação semestral, que depende do professor, que depende da equipe gestora para isso. No segundo dia, eu preciso ter o quê? Planejamento das aulas no terceiro bimestre, né? E no terceiro dia, eu vai constar no meu planejamento do terceiro bimestre, da parte do professor, as aulas excelentes. Como que eu vou fazer com que essas aulas sejam excelentes? O que eu vou incluir nessas aulas para que elas sejam excelentes? Como que eu vou fazer isso acontecer? Eu entendo que para todos, inclusive equipe gestora, Grêmio e tudo mais, é essa recepção do aluno, né? O vice-diretor, né? Então é importante, olha lá. E nós temos uma divisão aí, né, Carlos? Cada um tem a sua parte. O professor fica com foco com o professor no pedagógico. O diretor, ele é o cara que vai administrar tudo aquilo aqui. Tudo isso que vai acontecer nesses 3 dias. Ele, né, ele administra tudo, ele abraça o todo. O vice-diretor trabalha com essa parte desse acolhimento, né, trabalha com essa parte de trazer os alunos para fazer parte desse acolhimento, Grêmio estudantil, os alunos acolhedores, enfim, né? Então, cada um tem o seu papel e todos esses papéis são extremamente importantes, né? Simone, eu gostaria de falar que nesses 3 dias é importante a gente destacar o formato desses momentos, que seja informativo, né? E que desde o início do estudo dos dados, esses dados sejam feitos de forma reflexiva e que leve o professor a se formar com relação a esses dados. Gere incomodações, gere inquietações e que leve o professor a refletir sobre a sua prática, mudança de comportamento, mudança de gestão, e tome novas atitudes, assim, no sentido de qualificar o seu plano e também na prática de sala de aula. Então, nos 3 momentos, é importante que, enquanto vocês estão gerenciando esses 3 momentos, vocês apresentem um formato formativo e não informativo, né? E que esses momentos sejam de discussões e reflexões. Isso mesmo. Muito bom, Marisa. Por isso que eu trago a equipe, gente. Você está vendo só? Bora lá, coleguinha. Vamos seguir, que nosso tempo está acabando. Antes de passar rapidinho, vou só mencionar um ponto. Vou deixar uma sala de aula invertida, né? Eles estão assistindo aqui. Espero que em outros momentos vocês depois utilizem pesquisas e talvez alguns já tenham estudado. Andragogia. Por que eu estou mencionando isso? A formação que vai acontecer nesses 3 dias, vocês devem evitar um momento só de palestras. Tem um formador palestrando e o restante só recebendo ali. Pensem nisso, andragogia. Como que os adultos aprendem? É importante isso. Coloquem isso na pauta para vocês refletirem também. Como os adultos aprendem, antes da Jani entrar, como os adultos aprendem, então, vou retomar como os adultos aprendem, lembrando que se colocar um mão na massa no final de cada dia, mas esse mão na massa não é só uma atividade legal, é uma atividade que o professor vai colher material de trabalho para ele, vai facilitar o trabalho dele, porque enquanto melhor for o planejamento do professor para o segundo semestre, mais qualidade na aula e menos desconforto o professor vai ter. Mas muitas vezes esse planejar precisa ser direcionado imediato pela equipe gestora, né? É isso mesmo. Agora, Janinha, eu quero que você dê continuidade na sua fala, porque eu acho que é muito importante, eu acho que você retomar, mas você também trazer para a gente aquela planilha e explicar um pouquinho sobre ela. Ah, tá, pode passar, Carlos. Então, a gente tem uma informação aí importante que alunos elegíveis que não são contabilizados no Saresp, tá? Essa tabelinha, os alunos que não são contabilizados, eles estão destacados em azul, tá? Não são todos. Então, quem não conta no cálculo do Saresp? Alunos com deficiência múltipla, paralisia cerebral,
física, né, paralisia cerebral, síndrome de Down, intelectual, autista clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância. Eles não contabilizam. O restante do aluno, eles entram na conta, tá bom? Então, o aluno que tem cegueira, baixa visão, surdez, cegueira, o cadeirante, que ele só é físico, ou só físico, problema físico, e altas habilidades, superdotação. Eles são contabilizados, ok? Mesmo porque esses alunos, esses elegíveis, que não estão coloridos em azul, a gente tem o aluno surdo, ele tem interlocutor de Libras, né? Eu acho que 2 meses atrás nós fizemos uma planilha e as escolas fizeram um levantamento com alunos cegueiro, baixa visão, se eles precisavam de um leitor, se eles precisavam de material, provas impressas em braille, né? E o físico cadeirante, nem sempre eles têm déficit cognitivo, né? Senão ele é múltiplo, ele tem a deficiência física mais alguma outra comorbidade. Então, às vezes a gente se engana, né? É até importante a gente retomar isso, porque o aluno, quando ele é só cadeirante, ele tem o cognitivo preservado, né? Então, para esses alunos que não estão coloridos em azul, eles são contabilizados no cálculo do SARESP. Essa é uma informação aí importante. Mas a gente sabe que, ao planejar, a gente tem que contemplar todos de acordo com as suas especificidades, cada aluno é único, né? Mesmo por isso que a prova, né? A gente fala, por que a prova externa ela não vem adaptada? Né? Porque cada aluno é único, cada aluno tem a sua necessidade, a sua especificidade. Né? Então, o que eles conseguem contemplar com apoios e recursos, a SEDUC, ela faz esse apoio, tá? É isso, gente. Então, eu acho que é muito importante essa informação, né? Mas lembrando que na sala de aula, durante a aprendizagem, como a Jane nos trouxe aqui, todo o cérebro aprende, né? Eu ouvi isso uma vez, virou uma frase para mim, assim, importante, gravar e guardar, né? Todo cérebro aprende. Então, cada um no seu tempo da aprendizagem, a gente respeita a todos, mas a gente sabe que ainda a forma dessa avaliação externa, ela não contempla todos, né? Infelizmente. Quem sabe um dia a gente consiga pensar em algo que seja, ainda não chegamos nisso, estamos construindo, mas é importante que vocês tenham essa informação, né? E aí, para a gente já ir para a conclusão, quase a conclusão, nós colocamos aqui algumas coisas que entendemos ser importantes para a recomposição. Então, o que precisa analisar e organizar? Precisa ter esse levantamento de estudantes com aprendizagens essenciais que não foram consolidadas, né? Conforme nós falamos lá para o dia 18, cada professor precisa analisar e verificar no seu componente. Porém, é importante que a equipe gestora tenha um consolidado de todos, conforme o fechamento do primeiro e segundo bimestre. Aí entra o conselho de classe, né, e série. O conselho de classe, ano e série, que é muito importante para que vocês colham esses dados, mas é importante que vocês retomem isso no planejamento com o professor, porque passa as férias a gente está desligada, graças a Deus, precisa, né? Mas no retorno é importante a gente retomar esses dados, né? E aí vem aquilo que a Marisa também falou, ter um consolidado do que o professor levantou de estudantes, a equipe gestora consegue acompanhar o que o professor está realizando e auxiliar o professor nessa realização, né? Se ele não tem, a coisa fica um pouco solta. O planejamento das sequências de atividades. Se eu estou falando de recomposição, qual é a sequência de atividade que eu vou usar para aprofundar ou recuperar aprendizagens essenciais? São atividades diferenciadas que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar nas metodologias ativas, né? E eu acho que algo que é muito importante são os agrupamentos produtivos, que também contribuem. Agrupamento produtivo não significa colocar aquele que sabe menos com aquele que sabe menos ainda. Não, aquele que não sabe nada com aquele que sabe menos ainda. Agrupamento produtivo significa fazer um agrupamento onde os estudantes se auxiliem também
né? Aprendam juntos. Então, esses agrupamentos, eles precisam ter essa diversidade de formatos diferentes de aprendizagem, porque um contribui com o outro na comunicação, no que ele está escrevendo, no que ele vai apresentar para o professor, na dica que ele vai dar para os colegas, né? Muito importante isso. Promover as ações de engajamento e ampla divulgação da semana de recuperação. Vocês receberam um folder que veio da secretaria, né? Esse folder é muito importante que ele esteja num espaço visível da escola, mas que não fique só nele. Quais as ações que o Grêmio Estudantil pode ajudar para mobilizar, para divulgar isso para a comunidade escolar, comunidade externa, né, o bairro e tudo mais? Quais as ações que podem envolver o Grêmio Estudantil? Quais as ações que podem envolver a equipe docente? Como a equipe docente pode envolver no engajamento para que esse estudante participe dessa semana de recuperação? E uma coisa que nós falamos no ano passado para o SAESP, que eu acho que é importante que também seja feita agora. Vocês podem, de repente, falar com líderes da comunidade para também divulgar isso entre a comunidade, né? Outra coisa que eu acho que é importante são os indicadores bem construídos, que nós falamos agora. Então, os indicadores lá do dia 18, do dia 21 e do dia 22 são extremamente importantes para que a gente consiga fazer uma boa recomposição da aprendizagem. O que depende da equipe gestora? Promover esse espaço, que esse espaço eu digo é do próprio planejamento para o levantamento dos estudantes da recuperação. Fazer a análise e analisar o plano de recuperação que foi elaborado pelo professor é muito importante para que a gente corrija o que precisa ser corrigido no caminho. E elaborar a agenda de apoio presencial especificamente destas aulas que estão com foco na recuperação e no aprofundamento para que o estudante faça avaliação semestral. Então, essa agenda de apoio presencial para esse primeiro momento precisa ter como foco olhar essas aulas de recuperação e aprofundamento. Mas o que depende da equipe docente? Fazer esse levantamento dos estudantes para o aprofundamento e recuperação. Elaborar o plano de atividades, que esse plano de atividade contemple aí metodologias ativas, atividades diferenciadas e esses agrupamentos produtivos, entre outras coisas que o professor utiliza com muito mais criatividade do que aquilo que eu estou passando aqui, né? Então, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu gostaria, no momento de planejamento, né, eu não posso esquecer de falar que a escola, ela conta com os professores especializados nesse momento também, né? Vocês têm aí na escola, todos possuem o professor do ensino colaborativo e a maioria das escolas também possui o professor de AEE, né? Então, são dois professores aí que vêm somar, vêm contribuir para que o professor possa ir elaborar, né? A gente tem um olhar diferenciado para poder aí apoiar nas estratégias, nos materiais utilizados, né? Isso, Janinha, e uma coisa que eu ouvi você e a Ioná falando com uma professora, que eu acho que é essencial, lembrar que esse professor do ensino colaborativo, ele é como se fosse um coordenador também. Então, esse trabalho, essa proximidade, ele é a ponte, né? Ele precisa estar ali entre o coordenador pedagógico da escola e os professores, fazendo esse alinhamento, esse conjunto de possibilidades formativas, tanto para o professor, mas que traga resultado para a sala de aula, especificamente para o estudante elegível da educação especial. Né? Acho que eu acho importante quando a gente fala recomposição, o professor ele fazer um planejamento bem elaborado, no sentido de, às vezes, ele prioriza apenas os estudantes que estão abaixo do básico, mas ele esquece de aprofundar com os alunos que estão ali no básico e que eles precisam de um aprofundamento nessas habilidades. E essas habilidades são essenciais para que o estudante tenha esse aprofundamento desenvolvido, porque as habilidades dos próximos bimestres vão ser contempladas a depender dessa habilidade. Então, é importante atentar para o aprofundamento e para a recuperação, um planejamento bem assertivo, com aulas com estratégias bem engajadoras, fazer com intencionalidade pedagógica, a gente não pode esquecer disso, intencionalidade pedagógica. Não é um momento de retomada mais light, é um momento realmente de recuperar aquilo que a gente perdeu durante o primeiro semestre. Então, na verdade, não é nada light. Nada light, nada light. É o trabalhar mesmo
com intencionalidade. Isso aí. Aproveitem esse momento ali, quando for falar de recomposição, a parte conceitual também. Diferenciar o que é recuperação e o que é uma recomposição. Aí tem uma diferença também. Recomposição do que não foi aprendido no passado. A recuperação é que está em processo ali também. Aproveitem essa oportunidade também para falar a importância do apoio e também para ter uma parceria. Porque está falando do apoio. O apoio presencial vai acontecer, em especial as aulas que estiverem a recomposição, mas tentem apresentar para eles que o apoio presencial é um estreito laço, falando a importância de apoiar mesmo, é para ser um apoio, não é para ser uma cobrança. O apoio presencial, ele vai analisar os pontos frágeis, os pontos positivos e analisar, ajustar, levar boas práticas de um professor para o outro, toda essa parte. Use uma forma intencional para trazer o professor para não ter uma resistência tão grande ao apoio, porque o apoio, para alguns, podem ter um pouco de resistência como uma forma de cobrança, e não é isso. É um apoio pedagógico, um apoio formativo, né? Isso aí. Muito bem, coleguinha. Vamos lá, coleguinhas. E aí nós estamos chegando no final. Vamos lá, Carlos. O que é que nós temos aí como resumo de tudo que nós falamos? Simone, eu vou voltar um ponto aqui, que é um ponto muito importante. As aulas de orientação de estudo, porque o objetivo principal, um dos principais aqui do planejamento, a gente quer um resultado exitoso lá no SAEB, SARESP, todas as avaliações. Principalmente nono e terceiro, a gente tem um material totalmente diferente de outros anos. A gente tem o São Paulo em Ação. E as aulas de orientação de estudos é fundamental o uso do material que tem o São Paulo em Ação, as missões, entender se o professor se apropriou, as facilidades, dificuldades que tem. E aqui está relacionado também à recomposição. Aqui é o momento de ajustar as rotas e troca de boas práticas. E também, aproveitem também nesse momento ali do planejamento, o professor de OE que tem uma boa oratória, apresentar para os outros professores. Porque, às vezes, o professor de outros componentes, não vou citar nenhum componente, porque, às vezes, o professor vai ficar fragilizado. Mas um professor que não tem OE, ele fala, o que é isso? Como que está acontecendo? Como que pode ser apoiado? As habilidades é somente da aula de OE, mas habilidades só de matemática no portuguesa, como que os outros componentes podem apoiar. E não é somente as escolas PEI, as escolas parciais também. Então, a aula de OE, nono e terceiro de todos, o parcial e PEI, é importante ter essa análise, e a recomposição é fundamental dentro dessas aulas. E logo mais nós vamos falar de um trabalho muito focado, que inclusive está como à frente desse trabalho o próprio Carlos, viu, gente? Logo mais nós vamos trazer para vocês, mas logo mais mesmo, tá aí, já tá chegando, porque ele já está participando de formações com a SEDUC. Então tem todo o trabalho e vai ser fortalecido esse trabalho com esse material, com essas aulas de OE. Então é muito importante vocês alinhar aí com o professor de OE esse momento também. E aí, lembrando, antes do Carlos entrar, né, para esse fechamento, concluir isso com a gente, cada um tem que voltar o olhar para o seu plano, o plano realizado no primeiro semestre. Estou voltando para o dia 18. Então, cada um, assim como a escola vai mostrar do macro, né, vai olhar lá toda a escola, o que a escola fez, o que a escola desenvolveu, é importante que o professor olhe para o plano de trabalho dele do primeiro semestre. Mas é importante, por exemplo, que o professor do ensino colaborativo retome a EPI, retome os documentos que coordenam o trabalho dele. Não é isso, Janinha? Assim como o professor do AE. Né? Cada um precisa olhar para o seu plano, para o seu documento orientador e o seu plano para pensar no próximo semestre. Né? Nós também temos, por exemplo, o plano de convivência. É importante que o POC, o vice-diretor, olhe para o plano de convivência e verifique o que contemplou, o que não contemplou, o que precisa ser revisto. Né? Então, todos nós, dentro da escola, nós temos que olhar para o todo, como estamos no todo, mas olhar para as partes que formam esse todo, né? Então, é muito importante que a equipe gestora, dentro desse espaço do planejamento, dê momentos que se olhe para o todo, mas se olhe para as partes que construíram esse todo do primeiro semestre e que precisa prever como será o segundo semestre. Pode fechar, coleguinha. Interessante nesse momento ali, vamos chegar ao final do planejamento ali tem os 3 tópicos principais, e é interessante o gestor, o professor entender que tem todo o suporte para o planejamento das aulas de recuperação e aprofundamento, tem um mapa-foco,
tem outros documentos ali que vão ser o suporte para ele estruturar esse planejamento. O planejamento das aulas do terceiro bimestre. É importante ele entender escopo, sequência, mapa-foco, defasagem de estudantes. Todo esse cenário, ele já tem o levantamento do primeiro semestre. É importante esse fato ali também. Aulas excelentes elaboradas. Se a aula não for excelente, não for uma aula exitosa, o professor tem que fazer a autoavaliação. Essa autoavaliação não precisa ficar dependendo somente de devolutivas de apoios presenciais. Eu, como professor, como docente, numa formação, uma aula que ministrei em sala, eu tenho que ter essa análise equilibrada. A minha aula foi boa, foi positiva, não foi? Meu aluno aprendeu ou não aprendeu? Aulas excelentes é isso, ele entender bastante essa questão. Temos o EMOV, temos várias metodologias, técnicas, mas se elas não forem usadas da maneira certa, no momento certo, acaba sendo um desperdício. Ineficiente. Eu tenho um alicate, eu vou usar para colocar um prego. Vai dar certo? Vai. Mas vai ter um desgaste na ferramenta, vai ter um desgaste físico. E uma aula também. Eu vou usar vira e conversa numa sala falante, sem eu ter uma gestão de sala, vai ser a melhor ferramenta no momento? Não. Então é importante ter essa análise do contexto geral para que tenha um avanço positivo. E a gente tem que desmistificar a questão dos documentos. É importante vocês trazerem, por isso que eu estou dando muito a questão importante, é importante. Estou frisando bastante. É importante vocês desmistificarem a questão dos documentos. Como assim? Fazer um planejamento no papel e não executar? Fazer um planejamento de aula e não executar? Então, é muito necessário desmistificar. Fiz um planejamento? Vou executar ele. Qual a intenção? O que eu vou colocar nesse tópico aqui? É possível ser execuível? Vou conseguir executar? Não vou. Então, vou colocar algo mais simples. E muitas vezes o arroz com feijão aqui funciona. Nossa, vou colocar 30 técnicas. Vou conseguir utilizar em uma aula só? Talvez não. Às vezes 2 técnicas ali já é suficiente. Analisem isso aí e passem com uma forma mais objetiva para o grupo de vocês, né? Com certeza vai ter um resultado bem satisfatório. E é isso. Então, nós precisamos chegar ao final do planejamento com tudo isso que o Carlos falou, construído. Para construir tudo isso, ter isso no físico, né? Um documento palpável que a gente olhe, que a gente apresente para quem, né, solicitar, verificar esse documento, e para que ele seja colocado em prática, seja execuível, como disse aqui o Carlos, a gente precisa trazer reflexões, mobilizar reflexões com esse foco. Não é qualquer reflexão, é reflexão com esse foco, né? Então, precisa, durante o planejamento, refletir sobre tudo isso, construir sobre tudo isso e construir algo que seja possível executar, né? Dentro das minhas condições. Só mais uma coisinha para a gente finalizar. Nossa, ó, era 45 minutos, né? Vocês vão ouvir um pouquinho mais, mas tudo bem. Uma outra coisa que é importante, nós falamos de tudo que o professor precisa pensar e prever para o planejamento da aula dele. E nós falamos também aqui sobre tudo que nós precisamos. Pode voltar, coleguinha, pode voltar, que aí a gente já vai resumindo. Só lá no. Pode voltar mais um isso. A gente fecha aqui para. Porque a escola não consegue ver o restante depois. E aí a gente precisa também pensar no que a equipe gestora precisa organizar e promover para que o professor consiga dar a aula dele da melhor forma possível, né? Então, os equipamentos na sala de aula vão contribuir muito para que o professor consiga fazer a aula dele. Para o professor de educação física, por exemplo, os instrumentos de trabalho desse professor de educação física não é só a bola de futebol e uma bola, né? Eu acho que, eu não sei, eu não vou falar aqui porque aí é a área do meu coleguinha, mas quais são os instrumentos que vão facilitar o meu professor de educação física a desenvolver a aula dele, né? O que eu, enquanto equipe gestora, preciso organizar para que meu professor da sala de AE consiga fazer o trabalho dele? O que eu, enquanto equipe gestora, preciso organizar para que o professor tutor consiga ter um espaço adequado, um momento adequado para fazer a aula com o meu estudante. Isso é um planejamento, e um planejamento numa frase que eu vou pedir para o meu coleguinha já deixar aí, a frase que ele vai falar para a gente, para concluir, mas isso é um planejamento
com a intencionalidade de fazer as coisas acontecerem, né? E realizar com excelência esse planejamento. Então, o planejar e conseguir, durante o processo, ver esse planejamento acontecendo é uma satisfação muito grande para a equipe gestora. Mas aí a equipe gestora precisa pensar em tudo que ela precisa promover para que o professor na sala de aula, o professor do AE, o professor de educação física na quadra ou outros espaços que ele utiliza, consiga desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível. Algumas palavras de ordem vocês podem levar ali no momento de formação, desde a sexta-feira. Algumas palavras que podem ficar na mente de vocês e levar para os professores, docentes, quem estiver presente ali nesses momentos. Ó. Engajamento. É importante ter um engajamento. Mas o engajamento não é somente o engajamento do estudante. A gente quer o engajamento. Participação nas avaliações. Maravilha, muito bom. Mas se o professor não estiver engajado, ele vai conseguir engajar o estudante? Não vai conseguir. Então, é importante levar esse incômodo para os docentes. Mostrem ali os resultados. Muitas escolas têm avanço na aprendizagem, na frequência, nos indicadores. Mas é suficiente, pensando nos resultados que queremos ali, a proficiência do estudante? Ainda não, queremos avançar mais. Esse incômodo pela excelência é importante. Engajamento, a busca pela excelência é importante, é um dos fatores também. E aí também tem a questão de trazer esse espírito de empatia e coletividade de grupo mesmo, o pertencimento. Engajamento e pertencimento são fatores ali que vão trazer uma diferença grande. E vão caminhar juntos. Vão caminhar juntos. Eu não tenho engajamento se eu também não tiver o pertencimento. Eu acho que é importante também colocar intencionalidade. Intencionalidade. Né? Intencionalidade. Que é uma palavra de ordem, né? E se eu sei onde eu vou, qualquer caminho serve. Isso. Né? Então, qualquer caminho me leva a um lugar que eu não sei onde eu vou, né? Então qualquer caminho serve. Simone deixou uma demanda para mim aqui sobre uma frase. Eu gosto de pegar de surpresa, tá, gente? Eu peguei ele de surpresa. Cada um, tem pessoas que gostam de música, alguns gostam de poemas. Eu gosto de frases e textos e é muito interessante, porque traz a reflexão. Vou deixar uma frase para vocês refletirem. Se você falha em planejar, está planejando falhar. Qual o contexto? Dá para trazer várias abordagens sobre essa frase. Mas se o meu planejamento for falho, a execução provavelmente vai ser falha. Aí vai ter que ter vários remendos ali no meio desse planejamento. Em sala de aula, algumas aulas minhas eu achei aulas excelentes, porque o planejamento foi positivo. Quando eu improvisei, cheguei de maneira meio sem planejamento, qual foi o resultado? O resultado foi falho. E aí, refletindo, essa frase não é minha frase. Benjamin Franklin. Quem conheceu ele? Não, ninguém conheceu. Ele já ouvi falar. É um presidente norte-americano há muitas décadas atrás ali. E ele trouxe essa frase e realmente, se você falha em planejar, está planejando falhar. Então, a gente tem esse desejo e esse desafio para vocês, trazer a intencionalidade, o engajamento, pertencimento, são palavras ali que vão trazer o espírito de equipe, mas com um foco adequado. É importante ter esse direcionamento para que não fique cada um planejando coisas diferentes e não vão convergir, mas tem que convergir para o mesmo objetivo. Né? Eu acho que é isso, gente. Já falamos bem mais do que estava previsto, mas eu acho que foi importante, foi uma conversa boa, eu gostei. Vocês gostaram? Foi muito boa. Até acho que eu vou rever. Olha, que eu não vejo uma live minha que eu gravo, que eu não gosto, não, mas acho que eu vou rever. Acho que tem muita informação importante que nós todos trouxemos aqui. E eu espero que vocês aumentem tudo isso, transformem isso muito mais aí na escola. Eu desejo para aqueles que vão entrar de férias, que talvez vejam isso nas férias, porque acontece, a gente sabe. Mas eu desejo ótimas férias para quem vai entrar de férias. Desejo um bom trabalho para quem vai ficar aí organizando, cuidando da escola enquanto isso. Vocês são ótimos, vocês têm competência para fazer muito melhor do que tudo isso que nós colocamos aqui. Nós acreditamos muito nisso, de coração, porque temos visto o grande trabalho que vocês têm desenvolvido
através do sprint, e contamos muito com essa excelência, com esse esforço em fazer as coisas acontecer da melhor forma possível aí na escola. Muito obrigada e é isso. Excelente próximo semestre, né? Segundo semestre, né? Isso, com muito planejamento. Com muito planejamento. É isso aí. Precisando, estamos à disposição. Foquem, é possível chegar nos resultados de excelência. Vocês têm um potencial, tem um time muito bom, mas agora direcionamento, foco e conte com a gente nos direcionamentos aí que os resultados virão. Sim, juntos somos fortes. Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.